Pessoal, bom dia. Nós estamos aí novamente trocando uma ideia com vocês. Antes de nós falarmos do nosso tema desse momento, desse dia no caso, eu gostaria de lembrar vocês com referência a se inscrever-se no canal, né? Apertar lá o sininho, deixar tudo dentro de um padrão para você receber os próximos vídeos, que é muito importante no nosso caminho no sentido de entendimentos. E hoje nós vamos falar sobre um momento que acontece com muitas pessoas, que é com referência ao verme, ok? Então, na realidade, muitos vermes, nós estamos comentando aí do verme no intestino, no caso, ele pode infestar, né, e trabalhar no sistema de desânimo, você fica muito desanimado, muito para baixo, com uma energia muito baixa, e muitas vezes a pessoa não consegue entender que é referente ao verme. Automaticamente ele pensa que é um processo de um outro processo do seu corpo, ou às vezes é um processo da energia, alguma coisa acontece assim, mas não lembra do verme, que é uma coisa que lá nos anos 30, 40, 50, era necessário, na realidade, era muito formado pelas famílias no sentido de se fazer esses exames de vermes para ver se você tinha infestação e tudo mais. Depois de um tempo, isso não aconteceu mais. Na medicina chinesa é chamado de Zhang Fu, ok? Na medicina chinesa tem esse nome de Zhang Fu, que é igual ao intestino delgado, que é onde se aloja aí o verme de uma certa forma. Esse intestino delgado possui a função de controlar a recepção e controlar o sistema de transformação dos alimentos, né? Então, no intestino delgado é que você faz toda a transformação de alimentos de um modo geral. E esses detalhes, na realidade, do intestino delgado, ele transforma os fluidos puros e impuros, quer dizer, ele faz uma separação dos fluidos puros e impuros e também trabalha muito a sua digestão, sem dúvida alguma, que é extremamente importante na nossa alimentação. E o causador de vermes no intestino, na realidade, gera toda uma dificuldade, como nós falamos, gera densidades, gera problemas na visão, gera problemas na sua vontade de se executar. E isso acontece muito através dos alimentos estragados, aqueles alimentos que você compra às vezes fora de validade, fora de prazo, ou deixa muito tempo esse alimento na sua casa, pode ser na geladeira, às vezes fora dela, não importa. As mãos sujas na boca, né? A criança tem muito isso, a criança na realidade coloca a mão na boca de uma forma muito constante. Então, tanto é que os vermes pegam muito mais as crianças do que as pessoas de uma certa idade. Não que as pessoas de mais idade não tenham verme, pelo contrário. Muitas vezes a pessoa fala, olha, eu tenho um problema muito sério, minha barriga é inchada, né? Eu gozado que o estranho é que ela não sai esse inchaço, é o tempo todo inchado. Pode ser um processo de fígado, pode ser um processo do rim, mas muitas vezes é um processo lá do verme. Você pode ter o verme e às vezes a pessoa não faz esses exames e automaticamente gera todo esse processo. Então, lembre-se, as mãos sujas é o pior caminho para você. O que mais gera vermes de um modo geral é a mão suja na boca, no nariz, né? Então é muito preocupante. As crianças têm essa mania, por isso que os pais têm que ficar muito junto no sentido de lavar as mãos, né? A gente diz isso até para o adulto, né? Tem adultos às vezes que você tem meio que fala, olha, lava as mãos, por favor, essa mão está suja. E isso é uma grande verdade. E às vezes essa sujeira, quando você fala do verme, não é uma sujeira que é aparente, né? Você passa a mão em qualquer lugar, esse verme pode estar ali porque foi defecado ali, ou às vezes com um processo de salivação por um animal que tenha ficado ali, ou por uma pessoa infestada, e aí você vai pôr a mão ali, no momento que você leva até a boca, um alimento que você vai comer, isso lá pode infestar o seu organismo, o seu intestino no caso, o intestino delgado. Então, nós vamos trocar uma ideia com vocês, quais são as ervas que você pode utilizar para você se safar disso, para você tirar essas densidades. Às vezes também essa falta de ânimo que a pessoa tem, 360 graus, a pessoa, usando um termo aí, o dia todo, né, 360 graus no sentido do dia todo, essa pessoa desanimada para baixo, com uma energia muito para baixo. Tem muita gente que fala, olha, isso aí é uma energia que vem de fora, é um terceiro que faz, é um processo espiritual. Será? Pode ser que seja,
Mas muitas vezes aí você tem isso aí dentro de você, através de um verme, para você ter uma ideia. As ervas que a gente utiliza muito para o tratamento e para se eliminar esses vermes é a semente de abóbora, né? Amassadas, maceradas, você faz o chá da semente de abóbora. Outro detalhe da semente é a semente do mamão, que você faz na mesma situação, você macera, coloca, pensa ali 2 colheres, tanto da abóbora, do semente da abóbora como a semente do mamão, são separados. Você pode fazer tanto um chá da semente de abóbora, como você pode fazer um chá da semente de mamão. Da mesma forma, 2 colheres, macera a massa, coloca lá em 1 litro de água, ferve e você toma isso, ingere isso a cada 1 hora, vamos falar assim, sempre um copinho, e você vai transformando isso numa situação diferente. A vitamina D também é extremamente importante, ela gera para você aí uma situação em que você retira esses vermes do seu organismo. O alho cru, né? O alho cru é extremamente importante, o alho na realidade sempre nos auxiliou em muitas situações, e é muito importante também para se retirar esses vermes. O chá de arruda, então você pega ali, por exemplo, 3 galinhos de arruda, ferve em 1 litro de água e vai tomando isso, né? Tem alguns locais, na realidade, que as crianças têm verme e aí os pais não querem dar ali um vermífugo, por exemplo. Pode-se usar, por exemplo, essa erva, a arruda, no caso, em cima do ventre, né? Coloca sobre a barriga da criança durante ali uma média de meia hora, 30, 40 minutos. Você faz com que esses vermes lá percam a vivacidade, né? O chá de caroba, caroba é uma erva, ok? Que você encontra aí onde se vende ervas de modo geral. Então o chá de caroba, ele faz com que você também retire esses vermes que você pode ter ali. O chá da casca de limão e das sementes de limão. Então a gente fala, você pega um limão, tira as cascas, tira a casca, né? De casca o limão, coloca a casca na água, num litro de água, e você tira as sementes desse limão, também coloca ali. Já vai ficar um chá forte, mas muito importante, porque na realidade ele retira todo esse contexto aí dos vermes, na realidade, que fica ali alojado no seu intestino. E lembre-se de uma coisa muito importante, né? Que o intestino, no caso, é o receptor desses vermes, mas ele vai adentrando a corrente sanguínea. O que acontece muitas dificuldades e muitas doenças, para vocês terem uma ideia, ali na frente, por não cuidar. E a gente vê que muitas pessoas têm problema na corrente sanguínea porque lá atrás gerou um verme, 2, não importa, e aquilo desencadeou todo um contexto degenerativo no corpo físico dessa pessoa por falta de acompanhamento. Então muitas vezes a gente fala do verme e parece que é uma coisa de outro mundo, mas não. E parece que é uma coisa que não faz mal, mas faz muito mal. A gente precisa cuidar disso e cuidar muito das crianças, porque eles colocam muito a mão na boca, então a gente tem que tomar esse cuidado. E lembrando que muitas vezes uma pessoa ali, o seu filho, sua filha, num sentido de infecção, ele pode transformar isso para você, naquilo que você faz, que você beija, que você tem contato. Então tudo isso é muito importante a gente cuidar de todos da família. Namastê a todos, fiquem com Deus, espero ter ajudado vocês nesse pensamento aí com referência ao verme, ok? Um abraço, até mais.